E aí, primeiro ano, beleza? Voltei então aí para mais uma aulinha nossa à distância, né, online, e hoje eu vou fazer diferente. Ao invés da gente entrar em conteúdo, como vocês fizeram a avaliação bimestral, né, na última segunda-feira, dia 18, foi dia 18, eu vou gravar então esse vídeo corrigindo a prova, tá? Vou ler aqui com vocês, vou passar para vocês as respostas ideais, né, as completas que eu queria na prova. A maioria do pessoal foi bem, as notas foram muito boas, né? E eu quero que vocês prestem muita atenção nessa correção e vejam onde vocês erraram, o que vocês erraram, se poderia melhorar alguma coisa, tá? Então, olha só, a primeira era uma questão sobre Grécia, né? Sobre principalmente a democracia ateniense. E aí ela te dava um texto e um quadro, sobre a democracia em Atenas, no século V, e sobre a democracia brasileira em 2014, sobre as eleições, né, de 2014. Então, olha só, com base no texto e no quadro e em seus conhecimentos, ou seja, do que nós vimos em sala de aula, responda ao que se pede. O que era necessário para que o indivíduo participasse das decisões políticas durante a democracia ateniense? Então, olha só, é aquele mantra, basicamente, que eu falei para vocês guardarem. Deveria ser homem, né, maior de idade, filho de pai e mãe ateniense, né, e livre, não poderia ser escravo, e nascido em Atenas. Então, para ele fazer parte da democracia ateniense, ser considerado cidadão ateniense, ele deveria ter possuir esses 5 requisitos, ok? Então, letra A era basicamente isso. Analise as motivações. B. Analise as motivações que explicam a diferença do percentual existente entre indivíduos com direito no voto. Então, essa B, ela está afirmando que você tem mais pessoas hoje no Brasil participando da vida política do que em Atenas no século V. Como que a gente explica isso? Gente, é basicamente uma interpretação do quadro. Você vai falar que você tem um número populacional muito maior no Brasil hoje, né, de participantes. Em Atenas eram 240 mil, no Brasil são 203 milhões. Você vai falar que, diferente de Atenas, mulheres votam, estrangeiros votam, né? Aí você pode explicar que no Brasil, entre 16 e 18, o voto é facultativo, maior de 70 é facultativo também, tá certo? Então era uma interpretaçãozinha e você vai dizer quem tem direito a voto no Brasil hoje, o que é diferente de Atenas naquela época, ok? Então, ó, número 1 foi. 2, uma questão sobre Roma. E aí tem um texto e ele vem falando: a qual momento da história de Roma podemos associar as palavras do autor quando ele se refere à crise de sua velhice? Gente, o próprio termo crise de sua velhice já nos lembra do quê? Crise do Império Romano, né? Velhice, ao fim. Então, o texto se refere ao fim do Império Romano ou à crise do Império Romano, ok? Na B está assim: cite e explique 2 características desse período, ou seja, do período final do Império Romano. Então você pode falar ascensão e surgimento e ascensão do cristianismo, que ajudou a dar fim ao Império, invasão de povos bárbaros, ok? Então aqui já foram 2, mas você pode citar revoltas dos generais, o Império muito grande, né, um império muito grande, difícil de controlar, ausência de escravos, tá? Eu colocaria, então, invasão de povos bárbaros, tá? E o surgimento e ascensão do cristianismo, beleza? 3. Tem uma frase, né? Os romanos denominavam bárbaros e tudo mais. Hoje, o termo bárbaro tem o mesmo significado para nós como tinha para os romanos? Não. Tá? Por quê? Quer dizer, tem e não tem, né? Então, mas a resposta ideal seria não. Por quê? E como você justifica isso? Naquela época, eram considerados povos bárbaros, ou uma pessoa era chamada de bárbara pelos romanos, se ela não falasse o latim e não pertencesse ao Império Romano. Então, se eu chamo alguém de bárbaro hoje, eu estou me referindo a essa pessoa por ela não falar latim ou não pertencer ao Império Romano, que nem existe mais? Não. Eu estou me referindo porque ela é atrasada, ignorante, violenta, né? Então, o conceito de bárbaro para os romanos daquela época
E para nós hoje, quando eu chamo alguém de bárbaro, é diferente, tá? Não é a mesma coisa. Tem muita gente que errou essa, hein? Espera. Número 4. Explique duas características fundamentais da Alta Idade Média. A economia autossuficiente e o fato dela ser uma sociedade estamental. Bem fácil essa, mas esses termos podem confundir. Quando eu falo de uma economia autossuficiente, eu estou dizendo que os feudos se mantinham economicamente. O feudo não precisava fazer comércio entre eles. Os feudos eram autossuficientes. Tudo que era produzido no feudo era para manter esse feudo. Tá? Isso é uma economia autossuficiente. Não havia comércio entre feudos. E quando eu falo de uma sociedade estamental, é aquela pirâmide social. Né? Estamentos são as classes sociais. Então, quando eu falo de uma sociedade estamental feudal, por exemplo, eu estou falando de quê? Clero, nobreza e os servos. Né? Os que oram, os que combatem e os que trabalham. Beleza? E para fechar, número 5, cite e explique 2 impostos que os servos deveriam pagar ao senhor feudal. Vimos vários, né? Se eu fosse colocar, eu colocaria, por exemplo, a talha, né? 50% da produção do servo deveria ser destinada ao senhor feudal. E a corvéia, de 2 a 3 vezes na semana, o servo deveria trabalhar nas terras do senhor feudal. Mas aí você poderia ter colocado banalidades, poderia ter colocado a mão morta, beleza? Só toma cuidado, que deveriam ser pagas ao senhor feudal. Se você coloca tostão de Pedro, tá errado. Por quê? O tostão de Pedro é o dízimo, e o dízimo era pago para a igreja. Beleza? Toma cuidado com isso. Fechou? Então, ó, provinha corrigida. Espero que todos tenham ido bem. A maioria foi bem. Os erros que tiveram, alguns eu considerei. Eu vi que estava no caminho certo, mas teve alguma coisinha ali que mudou. A questão dos bárbaros aqui, muitos responderam que sim, é igual, mas explicaram de uma forma que eu considerei também. Eu vi que entenderam bem. Mas assistam esse vídeo e vejam como que tem as suas diferenças. Né? Então, assim, copiem as respostas de novo no caderno, ajuda. Beleza? Pessoal, até mais.